podem abrir as vossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 26, do verso 14 ao verso 18. Diz-nos assim: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Senhor, obrigada por mais um dia de vida que Tu nos concedeste. Obrigada por podermos estar aqui e partilharmos tantos momentos e por que nos falas ao coração, Senhor. Pai, Te pedimos agora que foques as nossas mentes nas palavras que vamos ouvir, Pai. Que nada nos possa impedir de estarmos concentrados. Pai, também Te quero pedir uma bênção para os Teus pregadores, que sejam as Tuas palavras e não as deles, Pai. Somos pecadores, somos falhos, Senhor, mas que Tu nos possas usar e que possas encher-nos com o Teu Santo Espírito para que sejamos luz para este mundo. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Estão felizes? Não, estão tristes, vai acabar o game, certo? Estão tristes ou estão felizes? Tristes? Então o game não foi bom? Então quem está feliz porque o game foi espetacular, diga: Deus é bom. Ok, estão quase felizes. Quem está feliz porque o game vai acabar, diga: estou feliz. Não acredito. Ok, vamos tentar isto de outra maneira. Quem está feliz porque o game foi bom e agora vai acabar para nós podermos levar Jesus ao mundo, diga: Deus é bom. Deus é bom. Amém. Ok. Eu estou feliz porque hoje dormi 5 horas. Começou com 2, depois a outra noite eu acho que dormi um bocadinho melhor, já não me lembro quanto é que foi, mas sei que a noite passada dormi 4 horas, desta vez dormi 5 horas, foi muito bom. Mesmo assim estou naquele estado um bocado, sabem como é que é, não é? Então peço que orem para mim enquanto eu falo e que Deus vos possa abençoar grandemente, é a minha oração, o meu desejo. Jeremias, no capítulo 1, verso 9, diz: Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eu peço a Jesus que coloque as suas palavras na minha boca esta manhã, que seja uma bênção para vocês. Quero contar-vos algo que eu sei que há muitos que estão aqui e já ouviram, mas Ellen White disse que nós devemos contar o nosso testemunho várias vezes. Por isso vou contar o meu testemunho outra vez, ou esta parte do meu testemunho. Em abril de 2007, eu saí de casa uma manhã, a minha casa era em Beja, e saí de casa para ir para uma assembleia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Portugal, que ia ser realizada em Lisboa. E estava muito frustrado nesse dia, muito frustrado, porque a minha esposa estava doente, estava com muitas dores, eu queria ficar em casa para apoiar, como um bom marido, não é? Mas ela disse: não, tu tens de ir, isto é muito importante, é uma reunião muito importante para a nossa igreja e tu tens de ir.
E eu conduzi de Beja para Moura e ia buscar alguém à cidade de Moura, mas naquele percurso eu comecei a chorar como um bebê, chorar perdidamente. E chorava não só porque a minha esposa estava doente e parece que Deus não nos ouvia, mas chorava especialmente porque quando eu fui estudar teologia, apesar de eu me sentir muito indigno, eu sentia que Deus devia ter escolhido todas as pessoas menos eu para ser pastor. Mas eu fui e comecei a acreditar no sonho de Deus para a minha vida e comecei a pensar, se eu vou fazer isto, eu quero fazer isto bem, quero fazer isto de todo o coração, eu quero orar muito, eu vou orar muito, 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 vou estudar muito, muito, muito a minha Bíblia e eu vou voltar para Portugal e vou pregar tanto e orar tanto e ler tanta Bíblia que no primeiro ano vou batizar 1 milhão e no segundo ano 3 milhões. Pois já estava há 3 anos em Portugal e tinha batizado pouca gente. E havia um pastor de mais experiência que me dizia assim, Daniel, dá graças a Deus. No sítio onde tu estás, ninguém batiza ninguém. Já batizaste várias pessoas. Louva a Deus, cai de joelhos e diz, obrigado Senhor, nós aqui andamos a tentar ter um estudo bíblico, tu tens 8. Eu dizia, pois, está bem, obrigado. Mas de 8 para 1 milhão, há uma grande diferença. E naquele dia eu pus tudo em causa. Deus já se tinha mostrado a mim, eu sabia que Deus me amava, mas naquele dia eu pus em causa e comecei a fazer uma birra com Deus e a dizer, Senhor, porquê? O que é que se passa? A minha mulher está doente, as minhas igrejas parece que não avançam, não batizamos ninguém, eu parece que não sou o homem que eu gostava de ser. E chorei muito, eu sou muito dramático. O meu filho diz que eu sou dramático, ele também é, sai ao pai. Mas a minha mulher diz que nós somos os dois muito dramáticos. E eu chorei tanto e comecei a soluçar e a clamar a Deus e comecei a dizer, olha, não sei, já não consigo acreditar em ti. E comecei mesmo a colocar o cristianismo em causa e comecei a dizer a Deus, sabes, se os membros da minha igreja tiverem dúvidas acerca de ti, pronto, é mau, são adventistas do 7º dia, cristãos, eles devem acreditar, ter uma fé vibrante, mas pronto, são membros da igreja, mas eu sou o pastor. Como é que tu queres que eu lhes diga para eles acreditarem em ti se eu estou a ter dúvidas? Porque a minha vida está virada do avesso e parece que tu não me ouves e não me ajudas. E chorei, baba e rei. Às vezes isto acontece connosco. Às vezes o nosso mundo fica virado do avesso. As coisas que nós pensávamos que iam ser assim ou que deviam ser assim, não são. E nesses momentos, exatamente nesses momentos, Jesus está mais perto de nós do que nunca. Hoje quero abrir a Bíblia convosco em Atos, no capítulo 7. Vamos estudar acerca de um homem que precisou que Deus virasse o seu mundo do avesso para que depois Deus o usasse para virar o mundo do avesso. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Atos, no capítulo 7, no final do capítulo 7 de Atos, a Bíblia diz-nos que havia um homem, Estevão, que estava a pregar, estava a ponto de dar a sua vida pelo Evangelho, iam apedrejá-lo, e diz-nos, Atos capítulo 7, verso 58, vamos abrir as Bíblias em Atos, capítulo 7, verso 58, diz-nos assim, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. A Bíblia não precisava de nos ter dado este detalhe, não é? Porque é que a Bíblia diz que foram pôr as roupas de Estevão aos pés de Saulo, que depois se tornou Paulo? E apedrejaram Estevão, que a invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E diz-nos logo no capítulo 8, verso 1, continua, lembrem-se que os capítulos e os versículos foram postos depois, não é? E também Saulo, volta a falar dele, aparece 3 vezes aqui, nesta fase da história da igreja primitiva.
Também Saulo consentiu na morte dele. E depois diz, fez uma grande perseguição, foram todos dispersos. E o verso 3 volta a falar em Saulo. Diz, e Saulo assolava a igreja, logo depois de ter falado acerca do enterramento de Estevão. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Porquê que, quando nós sabemos que a verdadeira história, o princípio da história, a conversão do apóstolo Paulo parece que só acontece no capítulo 9, não é? É aí que vai começar a história de Paulo, e depois temos Paulo quase no livro de Atos todo, há um capítulo ou dois que não, mas o resto Paulo está ali em todo o livro de Atos. Mas ele é mencionado exatamente quando Estevão é apedrejado, quando Estevão morre. Porquê? Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos que o apedrejamento de Estevão teve um impacto muito grande em Saulo. Saulo ficou impressionado como é que aquele homem estava a dar a sua vida por alguém que ele acreditava que era uma fraude. Ele viu o rosto de Estevão iluminado como o rosto de um anjo. Ele percebeu que estava ali alguma coisa, ele queria lutar contra essa coisa, ele queria lutar contra a convicção da sua consciência. E lutou ainda. Mas o testemunho de Estevão começou a virar o mundo dele do avesso. Não há nada que tu possas fazer como pregação, como testemunho, que seja mais poderoso do que uma vida que é coerente e que está disposta a sofrer por aquilo em que acredita. Amigo, amiga, ouve-me bem. Pregações muito bonitas é ótimo, é excelente. Nós precisamos de boas pregações. Orações muito bonitas é ótimo, é excelente. Tu tens de orar muito. Estudar a Bíblia, sim, é muito importante. Todos os dias devemos alimentar-nos do pão que é a palavra de Deus. Mas se isso depois não se traduz numa vida que está disposta a sacrificar-se por amor a Deus e por amor ao próximo, todas as tuas orações e estudos da Bíblia e pregações não te valem de nada. O fruto do trabalho do Espírito Santo na tua alma, o fruto da verdadeira pregação fiel à palavra de Deus, o fruto de uma oração sincera, o fruto da graça de Deus no teu coração, vai ser uma vida semelhante à de Cristo. E Cristo veio e sacrificou-se por ti e por mim, deu o seu sangue, o seu suor, as suas lágrimas. O que é que tu estás disposto a fazer por Jesus? Estevão esteve disposto a dar a sua vida por Jesus, a dar a sua vida pelas pessoas que ele amava e a quem pregava o Evangelho, e a dar a sua vida pelos seus inimigos. Quando ele morreu, Estevão, semelhante a Cristo, o cristão com um caráter maduro, semelhante a Cristo, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus morreu a pedir a Deus perdão pelos pecados daqueles que o estavam a matar e pelos pecados de toda a humanidade. Todos somos culpados da morte de Cristo. E Estevão morreu exatamente da mesma maneira. Quando temos ódio, quando temos rancor no nosso coração, quando temos mágoa, quando estamos ofendidos, há pessoas que se ofendem por tudo e por nada. E vocês estão a olhar para uma delas. Eu sou assim, muitas vezes eu começo a dizer: ai, aquela pessoa disse-me aquilo, não me fez aquilo, devia ter feito. Amigo, Jesus morreu por nós. E Jesus disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Esse é o espírito do verdadeiro cristão. Saulo estava a ser impactado por esse Espírito Santo coloca algo em nós que nos muda completamente. Já não vivemos para nós, já não estamos preocupados connosco próprios, já não nos ofendemos, porque nós já não vivemos, Cristo vive em nós. E Saulo estava a lutar contra isso, mas Deus foi mais poderoso. Chegamos ao capítulo 9 e diz-nos que Saulo continuava, e Saulo respirando, verso 1, Atos capítulo 9, verso 1, vamos ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, o caminho cristão, a igreja primitiva, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caiu em terra.
Amigo, antes de Deus te usar para tu virares o mundo do avesso a alguém, Deus tem de virar o teu mundo do avesso. Se nunca caíste aos pés de Cristo, também nunca te levantaste por amor a Cristo. Se ainda não conheces por experiência o que é sofrer a dor de ver os teus pecados a matar a Jesus na cruz, se ainda não percebeste quem é Jesus, se ainda não tiveste uma experiência real com Ele que te rasgou o coração, então é normal que não te consigas levantar durante muito tempo por amor a Jesus. Deus às vezes permite que nós possamos cair para depois nos podermos levantar. Daniel capítulo 11, verso 35, diz que no fim dos tempos, aqueles que são escolhidos, aqueles que são os entendidos, aqueles que sabem até das profecias da Bíblia, vão cair para ser provados e embranquecidos. Está lá! Daniel 11:35. Se vês que a tua vida não está muito bem, se às vezes cais, se às vezes sentes que és a pior pessoa do mundo, se às vezes sentes que Deus te está a mostrar que afinal o teu mundo está do avesso e que tu não és aquilo que pensavas, amigo, é exatamente aí que Jesus está muito perto, para mudar a tua vida, para virar o teu mundo do avesso, para que depois Ele te possa usar a ti para virar o mundo do avesso a alguém. Repara o que diz: caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E vê o que diz no verso 5. E ele disse: quem és, Senhor? Saulo era um fariseu, conhecia a Bíblia do Antigo Testamento, claro, melhor do que tu e eu. Ele podia citar o Antigo Testamento livremente, conhecia as leis todas, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Ele sabia tudo. Ele sabia todas as regras. Ele sabia tudo o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Ele sabia, ou pensava ele que sabia, tudo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Às vezes nós temos essa pretensão. Nós sabemos tudo o que é bom para nós e para os outros. E andamos aqui a julgar todos os outros que estão a fazer tudo mal porque nós é que fazemos o que é bom. Paulo era assim. E ele estava convencidíssimo que ele estava correto, estava certo. Ele tinha de perseguir aqueles miseráveis cristãos que estavam a seguir uma fraude porque Jesus era um impostor. Nunca na sua mente, nunca na mente daquele fariseu de fariseus, ele podia sequer conceber que o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, criou os céus e a terra, que se podia humilhar, viver como um humilde nazareno numa cidade desprezível, viver no meio dos galileus e ministrar a pessoas que eram pobres, misturar-se até com pessoas que tinham tido uma vida miserável, publicanos, pecadores, prostitutas e prostitutos, os piores da sociedade, aqueles que pessoas como ele, fariseus, achavam que eram desprezados e amaldiçoados por Deus. Nunca na mente dele ele poderia conceber que alguém assim, que morreu despido, crucificado, cuspido numa cruz, que alguém assim pudesse ser o Deus verdadeiro. O Deus dele não era esse Deus. Quem és tu, Senhor? Ele não conhecia o Deus que ele pensava conhecer. Amigo, sabes realmente quem é o teu Deus? Sabes que o maior desejo de Deus é que tu o conheças? É o maior desejo de Deus. Antes que tu faças as coisas assim ou assim, que deixes de fazer isto ou deixes de fazer aquilo, por amor a Deus, o maior desejo de Deus é que tu o conheças. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar: pastor, posso fazer isto? Isto é pecado? E isto aqui, posso fazer? É pecado? Isto é pecado? Posso fazer ou não posso? Pastor, diga lá, é bom ou não é bom? Sabem que até Ellen White resistia muito a este tipo de intervenções. Ela dizia: vocês têm uma Bíblia, têm de ler. Não venham dizer a irmã White diz aquilo, a irmã White diz aquilo outro. Leiam, estudem, não acreditem em mim. Procurem o que ela dizia acerca dos seus escritos, acerca da luz menor que apontava para a luz maior. Os escritos da irmã White têm sido desprezados por muitos na nossa igreja. E vão pagar a consequência disso. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E se Deus o deu, é porque nós precisamos. Mas os escritos da irmã White também têm sido usados por muitos na nossa igreja para bater na cabeça dos outros. Ela própria disse que não devíamos fazer isso. Estuda e verás. Ela
a sua última intervenção pública, ela exaltou a Bíblia e disse: descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam-no. E muitas vezes eu digo às pessoas que me vêm e perguntam: isto é pecado, isto não é pecado, isto é pecado, isto é pecado. Eu disse: olha, o que a Bíblia diz é isto. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu estou a perceber que tu vens perguntar porque tu gostas de fazer isto, e se eu te disser é errado, tu vais deixar de fazer porque eu te disse que é errado. Mas tu precisas de encontrar a tua convicção de joelhos com a palavra de Deus nas mãos. E deixa-me dizer-te outra coisa. Se tu não mudares por amor a Jesus, se mudares só por consciência que é certo ou errado ou porque o pastor te disse, essa mudança não vai durar muito. Tudo o que tu fazes que não seja por amor ao Deus verdadeiro, essa mudança não vai durar muito. Acredita, querido amigo. O maior desejo de Deus é que tu o conheças. Conhecer a Deus é amá-lo, escreveu Ellen White no livro de Já Todas as Nações. O verso da palavra de Deus do Antigo Testamento que Jesus mais citou está em Oséias capítulo 6, verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o resto do verso diz: e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus mais quer é que tu conheças o teu sacrifício, a tua obediência, o teu viver assim ou assim, ou assado, sem tu conheceres a Deus e o porquê de fazeres o que fazes, não tem valor nenhum. As tuas melhores orações, eu podíamos chamar Isaías agora, as tuas melhores orações, as tuas melhores pregações, o teu melhor testemunho, o teu melhor estudo e maior estudo da Bíblia que tu fazes sem Cristo e sem amor de Cristo são trapos de imundícia. Isaías não disse: os nossos pecados são trapos de imundícia. Sabem o que é que ele disse? As nossas justiças, aquilo que nós fazemos de bem, sem Cristo, sem a graça de Cristo, sem o amor de Deus no coração, são trapos de imundícia. Deus não te pode salvar por causa das tuas justiças. Deus só te pode salvar por causa da justiça de Cristo. Conheces essa justiça? Conheces essa pureza? Conheces o amor de Jesus? Conheces o coração de Deus? Sabes e conheces o caráter deste Deus? Paulo pensava que estava a servi-lo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só o Espírito Santo nos pode ensinar quem é o verdadeiro Deus através de uma visão clara de Jesus Cristo. Deus nunca ninguém o viu, escreveu o apóstolo João. O Deus Filho que estava no seio do Pai, esse o fez conhecer. Jesus revela-nos o verdadeiro Deus. Em Jesus nós vemos na carne humana, na humanidade, a pessoa do Pai. Nós vemos aquele Deus que se revelou a Moisés em Êxodo 34, 33 e 34. Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti. E quando Deus desce numa nuvem, esconde Moisés numa rocha, símbolo de Cristo, e diz: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até à terceira e quarta geração. É este o Deus que tu adoras? Conheces este Deus que é tremendamente longânimo e paciente, está à tua espera, que suportou as piores ofensas contra si próprio na pessoa do seu filho? Conheces este Deus que te perdoa, que te ama, que te abraça mesmo quando tu estás imundo e impuro? Aquele pai não disse: filho, vai tomar um banho, cheiras a porcos. Não. O pai abraçou, o pai vestiu, o pai limpou, o pai ajudou. E ele arrependeu-se e converteu-se por causa da lembrança de que o seu pai era muito melhor do que ele pensava, do que ele imaginava. E quando ele chegou ao pé do pai, ele viu que o pai era ainda melhor do que ele pensava. Porque o pai recebeu quando ele era indigno, miserável, quando a sua fé estava em baixo, incrédula.
Naquele dia que eu clamei, que não conseguia acreditar em Deus, eu pensei, como é que um pastor, depois de anos, um cristão depois de anos de ter entregado a Cristo, e um pastor já há vários anos a pregar a palavra de Deus todos os sábados e todas as quartas-feiras, e em campanhas de evangelização e semanas de oração de jovens, como é que um pastor põe tudo em causa e é tão incrédulo? Eu nem conseguia acreditar como é que eu podia ser assim, como é que eu podia estar a passar por aquilo. E chorava e clamava, e vinha à minha mente as palavras que o apóstolo Paulo escreveu depois da sua conversão: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E ao mesmo tempo chorava e não tinha fé, mas o justo viverá pela fé. Tu tens de acreditar que eu estou aqui contigo, tu tens de acreditar que eu te amo, tu tens de acreditar que eu estou perto de ti, mesmo quando tu não me vês, mesmo quando tu não me sentes. E mesmo quando a tua vida está virada do avesso, é exatamente aí que eu estou perto de ti. É aí que eu estou mais perto. Parei o carro no monte, saí do carro, estava um dia lindo, sol, céu azul. E no meio das oliveiras fiz um esforço muito grande para parar de chorar. E olhei para o céu e disse: eu parei aqui só para te dizer que confio em ti. Sabem, quando nós choramos muito, dá-nos muita vontade de chorar outra vez. É muito difícil parar. E vem-me aquela angústia, aquela ânsia de chorar outra vez. E dirigi essa angústia, essa ânsia, esse desejo para o céu. E levantei os meus braços ao céu e disse: Senhor, abraça-me. Jesus, abraça-me. Jesus, abraça-me. E não vi nenhum dos braços. Vocês já pediram a Deus para vos abraçar? Sentiram alguns braços? Havia voz: o justo viverá pela fé. Ok, pronto, ok, é o que há, está bem. Não fiquei muito contente, mas disse: ok, eu acredito, me abraçaste, estás comigo, ok. Cheguei a Lisboa, vi o meu pai deu-me um abraço, ele dá-me sempre um abraço, é muito bom. Está aqui nesta convenção comigo, é um homem que me mostrou o amor de Deus muitas vezes e ainda mostra. Sentei-me nos bancos da Igreja Central de Lisboa e vi um pastor, meu amigo, brasileiro, muito amigo meu, que tem aquele sorriso só os brasileiros é que sabem fazer. Não sei se está aí o pastor Dilson Bezerra, mas os brasileiros têm um sorriso assim, faz aquecer o nosso coração. Ele disse: Daniel! Sim, então, tudo bem. Sentei-me ao lado dele. Dois meses antes eu tinha estado em casa dele. E ele tinha 2 livros pequeninos, assim, iguais, muito fininhos, na prateleira. E eu olhei para aqueles livros, peguei num, eram exatamente iguais, olhei para o título e disse: uau, que livro tão giro! E ele estava a mexer no computador. É, né? É bom. Olha, tens 2! E ele disse: é, tenho mesmo. Epá, então, por que não me dás o livro? Bah, ok, vamos lá outra vez. Naquele dia que eu tinha chorado e pedido a Jesus que me abraçasse, eu sentei-me ao lado dele, a primeira coisa que ele fez foi pôs um braço por cima de mim e pôs-me o livro no colo. E quando eu vi o livro e li o título, o meu coração quase que parou. O título é O Abraço de Deus. E quando o médico, que era o presidente da mesa, começou a falar, o Dr. Samuel Ribeiro, as primeiras palavras foram públicas, por isso posso divulgar isto. As primeiras palavras que ele disse foram estas: meu pai, sabem que é pastor, não pode estar aqui, já tem uma idade bastante avançada, mas ele acabou de me ligar e de me dizer ao telemóvel: por favor, diz às pessoas todas nessa assembleia que eu estou a orar fortemente, fervorosamente, para que os braços de fogo do Espírito Santo abracem cada alma presente nessa igreja. Deus precisa te fazer cair. É quando tu cais, quando tu sentes que és um miserável, que não vales nada, quando tu reconheces a tua miséria, a tua incredulidade. É aí que Jesus está perto de ti. Se tu quiseres, ele levanta-te. Saulo disse: quem és, Senhor? Afinal eu não te conheço. Quem és tu?
eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquilo que tu estás a fazer à minha igreja, estás-me a fazer a mim. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, a tua consciência está a doer e tu estás a resistir. É preciso cair e cair completamente aos pés daquela cruz. E ele, tremendo e atónito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Em milésimos de segundo, na cabeça de Paulo, aconteceu aquilo que depois foi aprofundando durante toda a sua vida. Repara o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, quer dizer, nos impele, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em frações de segundo, na cabeça de Paulo, apesar dele perceber que tinha ferido e magoado a igreja de Deus, apesar dele perceber que afinal Jesus era verdadeiro, o primeiro impulso de um coração que estava a ser virado do avesso por Deus e regenerado foi: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, se tu és assim, se tu és o Deus verdadeiro, aqui estou eu, o que é que eu posso fazer? Sou pó, sou miserável, mas Senhor, o que queres que eu faça? A nossa vida iria mudar e este mundo iria mudar se nós todos os dias, a toda a hora, nós pudéssemos dizer: Senhor, eu não quero fazer o que eu quero fazer. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Que palavra queres que eu diga? O que é que tu queres que eu faça nesta situação? Senhor, tenho um dia diante de mim, eu não tenho poder, nem força, nem graça, nem justiça própria que me possa ajudar a viver este dia para a tua glória. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Vive tu neste pobre ser miserável, glorifica o teu nome, faz tu as maravilhas que tu queres fazer através de mim hoje. Exalta o nome de Jesus Cristo na minha vida. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? E diz-nos que Jesus disse: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Sabes que antes de virarmos o mundo todo do avesso, precisamos começar na nossa família e na nossa igreja. Quando eu comecei a ler a Bíblia e o Espírito de Profecia e comecei a mudar a maneira de viver, de vestir, de comer, o pastor da minha igreja, eu ainda era jovem, o pastor da minha igreja disse assim: eu quero que tu faças uma reunião de oração, que tu faças a meditação numa reunião de oração. Eu disse: ok. E fiz. E depois disse: eu quero que faças outra. Eu: ok. Eu quero que tu pregues no dia de sábado. Eu disse: ok. E foi aí que começou. É aí que começa, meu amigo. Na igreja, onde tu vais. Tu vens ao GAM ou vais a um encontro de jovens, a uma atividade da igreja e parece que é tudo espetacular. Voltas para a igreja e dizes: pá, esta igreja é sempre a mesma coisa, que anda seca, nem me apetece ir. Não, amigo, é aí que tu tens de mostrar o Deus que virou a tua vida do avesso. É aí que tu tens de levar este fogo e este zelo que tu vens receber de Jesus no GAM, ou seja, onde for que te encontres com Ele, é na tua igreja local. É exatamente onde as coisas não estão muito bem, onde as coisas parecem que são uma seca. Amigo, hey, hello, tu és membro dessa igreja, essas coisas são uma seca, a culpa é de quem? Na minha igreja as coisas nem sempre correm bem. E eu costumo dizer: pá, sou só pastor, há anciãos e há líderes de igreja, tantos membros, é uma igreja tão grande, mas amigo, eu não posso culpar os outros pelos problemas que são os meus. Se a minha igreja é uma seca para mim, porque eu sou uma seca espiritual. Agora, se eu estiver vivo e vibrante com Jesus, se eu for à igreja para servir e não para ser servido, a minha igreja vai deixar de ser uma seca. Quando tu começas a ver a igreja como um campo missionário, tu deixas de achar que a igreja é uma seca. Tenho uma jovem, ela é professora na escola onde o meu filho estuda. Ela vem à nossa igreja, é membro do nosso grupo de inglês e eu acho uma jovem espetacular. Ela envolve-se imenso com os seus alunos, ela ora pelos seus alunos, ela envolve-se em muitos ministérios na igreja, que há dias chegou ao pé de mim e disse assim: pastor, eu estive a orar, cheguei a uma conclusão. É que foi? Eu preciso que o pastor me ajude. Então o que é? Eu quero trabalhar, pastor. Eu quero trabalhar.
Eu sinto que preciso trabalhar para Jesus. Eu pensava assim, esta mulher já faz tanta coisa. Eu quero, pastor, diga-me o que é que eu posso fazer para ajudar. Diga-me o que é que eu posso fazer na igreja. Diga-me, por favor, eu quero ajudar, eu quero trabalhar. Amigo, sai deste game, volta para a tua igreja, agarra o teu pastor pelo colarinho sobre ti e diz, pastor, o que é que eu posso fazer? Pastor, como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso servir? Senhor Jesus, o que é que tu queres que eu faça? E começa na igreja. Jesus colocou Paulo em contacto com a igreja estabelecida, que Jesus estabeleceu. Tu podes achar que a igreja está muito mal. Amigo, tu és a igreja. Tu tens de fazer a igreja melhor. Não tu, a graça de Deus em ti. Envolve-te na tua igreja. E a ti e à tua igreja, Jesus diz que tens uma missão. E essa missão é aquela que ele deu ao apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo contou o seu testemunho, outra vez, diante do rei Agripa, ele disse em Atos capítulo 26, e vocês ouviram a leitura bíblica desta manhã, disse eu, quem és, Senhor? Verso 15, Atos 26, verso 15. E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Para que é que Jesus apareceu, Paulo? Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrante deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, eu tenho uma missão para ti. Eu quero que tu vires o mundo do avesso. Eu quero que tu vires o mundo de muita gente do avesso. Que tu os tragas das trevas de Satanás para a luz. E tu vais fazer isso sendo testemunha das coisas que tens visto e das coisas que tens ouvido. Deste Jesus que tu agora conheces, que não teve vergonha de morrer numa cruz por ti. Eu quero que tu agora sejas minha testemunha. E quero que tu contes aquilo que eu fiz por ti. Que te perdoei o facto de tu me andares a perseguir e a matar na pessoa dos meus santos. Tu podes pregar muito bem as doutrinas da Bíblia. E nós precisamos de as pregar. É porque, infelizmente, em alguns lugares, em algumas igrejas, em alguns campos, já não pregamos as doutrinas da Bíblia, que a nossa igreja está a morrer. Mas posso dizer que uma coisa é pregar sobre o sábado. Sobre a doutrina do sábado, sobre os textos bíblicos do sábado. Outra coisa é um homem ou uma mulher, um jovem ou uma jovem que sabe o que é ter comunhão com o Deus Criador, que descansou no sétimo dia e que na cruz do Calvário morreu numa sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo para começar a trabalhar outra vez pela nossa salvação. Quando tu tens comunhão com esse Deus e quando ao sábado tu passas o melhor tempo da tua vida com Ele, tu pregas sobre o sábado de maneira diferente. Porque tu pregas por experiência. Tu falas do teu testemunho. O que mais tem poder para converter os corações é o teu testemunho. Por isso o apóstolo Paulo contava o seu testemunho onde quer que ele ia. E esse testemunho estava a virar o mundo do avesso. Se tu abrires a Bíblia em Atos capítulo 17... Já o apóstolo Paulo, depois de alguns anos que passou em comunhão com Jesus no deserto da Arábia, depois de ter começado o seu ministério e ter passado por vários lugares, depois de ser consagrado e ordenado ao ministério evangelístico, ele e Silas, diz-nos a Bíblia em Atos capítulo 17, verso 1, Atos capítulo 17, verso 1, passando por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Onde é que Paulo começou o seu ministério? Nas sinagogas, na igreja, no lugar onde os judeus se reuniam. E Paulo, como tinha por costume, tal como Jesus tinha por costume ir à igreja ao sábado, não deixe ir à igreja ao sábado. Tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos capítulo 17 é maravilhoso, porque quando estudamos este capítulo nós apercebemos que ele começava com os judeus, mas eram ainda mais os gentios que se convertiam, e os gentios vinham ouvir a palavra de Deus em que dia? Ao sábado.
Portanto, aquela ideia de que o sábado era para os judeus e que ele só pregava na sinagoga por causa dos judeus, cai por terra com Atos 17, porque os gentios convertiam-se e vinham ao sábado a ouvir a palavra de Deus. E diz-nos, expondo e demonstrando, verso 3, que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amigo, Paulo conhecia as Escrituras e quando ele conheceu a Jesus, tudo fez sentido. Não podes estudar a Bíblia, não podes estudar a lei sem o fim de a lei que é Cristo. Não podes perceber as profecias sem perceber que elas apontam para alguém e o nome desse alguém é Jesus Cristo. O Paulo escreveu a Timóteo, desde a tua meninice conheces as sagradas letras, as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em quem? Em Cristo Jesus. É quando tu lês a tua Bíblia, apaixonado por Jesus, a saber que Jesus te ama, que Ele morreu por ti, que Ele tem aqui algo para transformar a tua vida, que tu podes começar a partilhar a Bíblia com outros de uma maneira que impacta, porque estás a falar não de letra morta, mas da palavra viva de Deus que é eficaz para cortar o pecado dos nossos corações e para ser uma espada contra os ataques do inimigo. E ele lutava por amor a Jesus, com as Escrituras, mostrando que Jesus era o Cristo, tal como a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje luta. Amém? Com as Escrituras, por amor a Cristo, mostrando não só que Jesus era o Cristo, isso já é mais fácil de mostrar no nosso tempo hoje, embora em muitos lugares ainda o Evangelho não penetrou. Mas hoje em dia temos o dever e a responsabilidade de proclamar não só que Jesus é o Cristo, mas que Jesus é o Senhor do sábado, que Jesus vai voltar, que Jesus quer um povo nesta terra que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, amém? E acontece o mesmo e acontecerá o mesmo connosco, quando o nosso mundo for virado do avesso como foi o mundo de Paulo, acontecerá o mesmo connosco que aconteceu com Paulo e Silas. Foram perseguidos. Diz-nos a Bíblia em Atos capítulo 17, verso 4, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais, mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E eu vou pedir ao Rui que coloque esta versão, a versão o livro, Atos 17, verso 6. Daqui tiramos o título da convenção deste GAM. Como não os encontrassem ali, arrastaram Jasson e alguns outros crentes à presença dos juízes. Paulo e Silas têm andado a virar o mundo do avesso, têm a virar do avesso todo o mundo. E agora estão aqui a perturbar a paz na nossa cidade. Vê, amigo, quando tu conheceres o verdadeiro Jesus, que virou o mundo de Paulo do avesso, quando esse Jesus vira o teu mundo do avesso, quando tu amas a Jesus e estás disposto a dar a tua vida por Jesus, quando estás disposto a perdoar aqueles que te magoam, quando estás disposto a pedir a Deus por aqueles que te estão a matar, quando esse Jesus, quando esse Deus de amor muda o teu coração e o Espírito Santo coloca esse amor em ti, quando o amor de Cristo te constrange e te leva a pregar, há pessoas que não vão ficar contentes. Vais começar a virar o mundo do avesso. Amém? Vais começar a dizer que afinal o dia que se tem de guardar é o sábado. Porque é esse o dia que nos mostra, através do qual nós revelamos fidelidade a esse Deus verdadeiro que deu o seu Filho numa cruz por nós. É o dia que nós vamos adorar na nova terra que Deus vai criar. Vais começar a pregar que os mortos estão a dormir. E as pessoas, a maior parte das pessoas neste país não têm a luz que tu tens. E elas vão ficar escandalizadas, vão ficar chocadas. Há pessoas que não vão gostar. Mas quando tu tens o amor verdadeiro de Jesus no coração, tu tens de falar com elas. Com muito amor, com muito carinho. Mas tu não podes fingir que eles não estão a caminhar para um grande engano. Tu tens de falar com eles. Tu tens de dizer com amor e com carinho, amigo, amiga.
Esse é o verdadeiro amor de Deus. Deus tem um caminho melhor para ti. Deus tem uma vida melhor para ti. Há uma verdade mais maravilhosa acerca de Jesus e do Deus que Ele é na palavra de Deus, e eu quero mostrar-te isso. Vais virar o mundo do avesso com o poder do Espírito Santo. Amém? Diz-nos o verso 7: os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Aqui estava a acusação que fizeram contra Paulo e contra Silas. E o porquê deles estarem a virar o mundo do avesso. Aqui havia um rei, César, rei do Império Romano, o imperador romano, e eles diziam que há outro rei, Jesus. Neste mundo há um rei, o Deus deste século, que te quer matar, que te quer escravizar, que quer que tu ardas no inferno com ele e que morram eternamente. Neste mundo há um rei que anda à tua procura, quer que tu sejas um súbdito do seu reino, quer te escravizar com muitas coisas. Mas quando tu conheces o Rei Jesus, e quando Jesus é o Rei do teu coração, e quando o teu coração está cheio do amor de Cristo, constrangido como o coração de Paulo, percebendo que ele não era ninguém, era um miserável, era um perseguidor da Igreja de Deus, mas Cristo perdoou, Cristo salvou, Cristo transformou, Cristo agora queria usá-lo, e ele ia por amor a Cristo e pregava que Jesus, o Rei do seu coração, é o Rei do universo, e que esse Rei vai transformar a terra inteira, e quer transformar o coração de cada ser humano hoje. Quando ele pregava esse Rei, o mundo era virado do avesso. Querido amigo, este Jesus tem o poder de virar o mundo do avesso na tua vida e tem o poder de te capacitar com o seu Espírito para virares o mundo do avesso. Dia 30 de setembro de 2017, há pouco tempo atrás, estava num retiro para homens no USS Hornet, um porta-aviões, com uma história muito interessante. E outra história que eu não conhecia, soube que é um dos lugares onde existe mais atividade paranormal em todos os Estados Unidos. Há pessoas que vão lá para medir os espíritos a passar de um lado para o outro. Mas graças a Deus estavam ali um bom grupo de filhos de Deus reunidos a orar, a louvar a Deus e a ouvir mensagens da palavra de Deus. E antes do programa começar, eu estava à borda mesmo numa varanda que o porta-aviões tem, estava a olhar para o mar e a olhar para os outros navios que estavam à volta e para o céu, para as gaivotas, isto é em São Francisco, estava a orar e vem um senhor muito simples, veio ter comigo, chamava-se Steve, disse: bom sábado. Eu: bom sábado. Ele começou a falar. Eu perguntei: então, onde é que você vem? Sou daqui de Salinas, aqui perto. E então começou-me a contar o testemunho dele. Ele disse: eu tenho um testemunho impressionante. É? Então conta lá o seu testemunho, porque quero ouvir. Eu disse: quando eu estava na barriga da minha mãe, quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai abriu um buraco na terra para enterrar a minha mãe comigo dentro da barriga. E apareceram 4 índios loucos, do nada, e salvaram a minha mãe, e salvaram-me a mim. E quando era criança, fui atropelado por um carro. O carro caiu em cima da minha cabeça. Mas eu sobrevivi. Só que durante a minha adolescência meti-me nas drogas, no álcool, no tabaco, e vivia uma vida miserável. Eu queria ajuda, eu procurava a Deus, mas não conseguia encontrar. E um dia estava a ver televisão e ouvi um pastor a dizer que o sábado é o sábado, o 7º dia, é o dia que se deve adorar. E eu sempre pensava que o domingo é que era o dia que se devia adorar. E achei aquilo muito estranho. E o pregador dizia assim: não acredita em mim, leia a sua Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia e a investigar, e realmente parecia interessante. E fui à procura online e encontrei a Igreja Adventista do 7º dia, mesmo em Salinas, onde eu vivia. E eu e o meu irmão começámos a ir à igreja. E o diabo estava zangado. O meu irmão foi preso, também queriam pôr a mim na prisão. Eu lidava muito com drogas.
E graças a Deus não fui preso e continuei a ir à igreja. Mas tive uma recaída, voltei para as drogas, voltei para o álcool, voltei para o tabaco. E houve um dia que eu já não podia mais. Não conseguia mais. Eu ajoelhei-me e disse: Senhor, Jesus, eu não consigo parar com isto. Eu não quero mais álcool, não quero mais drogas, não quero mais tabaco, mas eu não consigo. É mais forte do que eu, ajuda-me, Senhor, porque eu não consigo. Ele foi ter com Deus assim como estava, com o seu mundo virado do avesso, miserável, indigno, pecador, sujo. E clamou. Foi a única coisa que ele fez: ajuda-me, eu não consigo. E teve um sonho. Ele sonhou que Jesus se aproximou dele, abriu um buraco no seu pescoço, tirou uma coisa negra e escura lá de dentro, fechou a ferida e olha para ele e disse-lhe: estás livre. Livrei-te do tabaco, do álcool, das drogas. Agora vai, serve-me. Na igreja dele, eles têm uma coordenadora do Glow, que foi a mentora dele, começou a ensiná-lo a ir ter com sem-abrigo, dar-lhes comida, roupa, orar por eles, virar o mundo deles do avesso, porque uma coisa pequenina àquelas pessoas, eu sei, conheço muitas. Muda tudo. E ele disse-me: pastor, em fevereiro de 2018 vai fazer 5 anos que eu estou completamente livre das drogas, do álcool, do tabaco, porque naquele dia Jesus libertou-me. Amém? E eu pensei: uau, fevereiro de 2018, vou estar a pregar no GAM, tenho de contar a história dele. Porque Deus quer virar a tua vida do avesso. E Deus quer que tu vires este mundo do avesso por amor a Jesus Cristo. Amém? Amigo, se hoje queres dizer a Jesus: Senhor, eu preciso que tu vires o meu coração do avesso e eu preciso que tu me uses para virar o mundo do avesso, eu quero pedir que tu te levantes e que encontres alguém com quem nunca oraste e que ores por essa pessoa, só por essa pessoa, não por ti, que ores por essa pessoa, pedindo a Deus que derrame o amor do Espírito Santo naquele coração. Que ores por essa pessoa, para que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, cheia do amor de Cristo, que conheça a Jesus, que o seu mundo seja virado do avesso e que essa pessoa saia daqui para virar o mundo do avesso por amor a Jesus. Quando todos terminarem de orar, eu faço uma oração aqui à frente. Mas agora eu peço que cada um agarre uma pessoa com quem nunca orou. E ore, não por si, mas vamos pôr o amor de Deus em prática. Ora por essa pessoa como nunca oraste antes por alguém. Pede a Deus que derrame o seu Espírito Santo sobre essa pessoa. Que o amor de Jesus o transforme neste momento. Amém? Filipe? Oh, ups.
Peço que aqueles que já acabaram de orar possam lembrar-se que ainda há pessoas a orar. Ok. Quando estudamos a história da Igreja primitiva, percebemos que o amor de Cristo, ministrado pelo Espírito Santo nos corações, transformou as pessoas, virou-lhes o mundo do avesso. E eles, por sua vez, cheios do Espírito do amor de Deus, viraram o mundo do avesso. Irmão White escreveu, e encontramos essas palavras no livro Lar Adventista, página 195. Do ponto de vista do mundo, o dinheiro é poder. Mas do ponto de vista cristão, o amor é poder. No livro Atos dos Apóstolos, página 13, ela escreveu o seguinte: depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por Ele, Cristo, e por aqueles por quem Ele morrera, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito e sob a influência desse poder, milhares se converteram. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, agradecemos-te por, como diz a tua palavra, tu és amor. Amaste-nos tanto que estiveste disposto a sofrer por nós, a sofrer uma dor que nunca compreenderemos completamente. Iremos estudá-la por toda a eternidade e louvar-te e bendizer-te, porque Jesus me amou e assim mesmo se entregou por mim e por cada ser humano. Senhor, eu peço que esse amor nos toque e nos transforme hoje. E que, como temos pregado e reclamado nas nossas orações, pela Tua palavra, Tu nos dês o Teu Espírito Santo. A esperança não traz confusão, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está derramado nos nossos corações, derramou o amor de Deus nos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, que o amor de Deus seja derramado no nosso coração hoje, pelo Espírito Santo que nos foi dado, e que possamos sair daqui com corações tocados por uma brasa viva do Teu altar, deixando o pecado para trás e servindo a Jesus, só a Jesus. Que possamos inflamar este mundo com o Evangelho eterno e que este mundo seja virado do avesso. E se formos perseguidos, e se formos cuspidos, se formos despidos, se formos crucificados, Senhor, que possamos louvar o Teu nome pelo privilégio de sofrer, por amor a quem sofreu por nós primeiro. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.